E se você possui débitos de ICMS, chegou o momento de poder aproveitar o Refis do Ceará. Se você deseja maiores informações, fica ligado nesse vídeo que a gente vai falar sobre todos os detalhes para que você possa fazer aí a sua decisão. O Refis do Ceará, então, ele vai ter o seu início de vigência a partir do dia 6 de dezembro de 2023. E o objetivo aqui nesse vídeo é justamente a gente conversar sobre as nuances que estão relacionadas, né, com a instituição desse programa de parcelamento de débitos tributários. Então, nós iremos falar sobre a instituição, o alcance, sobre a redução do pagamento de impostos em atraso, a redução do pagamento de penalidades decorrentes de auto de infração, vedação, né, para a opção, bem como as suas disposições gerais. O Refis do Ceará foi instituído pela Lei 18.615 de 2023 e o alcance que esse refis possui é em relação aos tributos ICMS, aos autos de infração, ITCD e IPVA. O nosso objetivo aqui no vídeo vai ser tratar especificamente do ICMS e também dos autos de infração, né? Como é que vai se dar a repercussão desse refis no que tange o ICMS e no que tange o auto de infração, certo? Uma informação importante que a gente precisa ressaltar é que o Refis do Ceará ele vai alcançar os débitos decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de 12 de 2022. Isso significa dizer que, embora algo tenha sido lançado no ano de 2023, por exemplo, esse algo, esse ICMS, esse auto de infração, uma vez que ele se relacione aos fatos geradores ocorridos até 31 de 12 de 2022, isso significa dizer que esses valores estarão aí abarcados, né, abrangidos pelo refis. O ponto de informação aqui, de observação, é em relação às hipóteses de redução que será permitida, que será apresentada em relação aos pagamentos de ICMS, né, da obrigação principal do ICMS, que estão em atraso. O que ocorre, certo? Nesse tópico, nós vamos ter situações que, imagina, a empresa está com débito de ICMS e substituição tributária, débito de ICMS decorrente da apuração mensal, débito de ICMS decorrente do diferencial de alíquota, em que esses tributos, né, eles estão em atraso, seja na dívida corrente ou em dívida ativa, né, do nosso Estado. Isso significa dizer que haverão hipóteses de redução no pagamento, né, desses tributos, uma vez que seja realizada a adesão ao Refis do Ceará. E essas reduções, ela vai alcançar aqui o seguinte contexto, né, vai alcançar a seguinte metrificação. O Estado, obviamente, ele quer priorizar receber os seus recursos o mais breve possível, e dentro desse recebimento dos seus recursos o mais breve possível, ele faz ali o escalonamento, onde as reduções de multa e juros, então perceba só, o Refis do Ceará prevê a possibilidade, né, de adesão no parcelamento dos ICMS que estão em atraso, de maneira que esses percentuais, né, esses valores que estão ali em atraso, uma vez que seja feita a adesão ao Refis do Ceará dentro de uma estimativa de tempo, haverá redução de 100% de multa e juros até 80% de multa e juros. Então, dentro da possibilidade de redução do pagamento de impostos em atraso, suponho que você tenha aí débito de ICMS, substituição tributária, débito de ICMS, diferencial de alíquotas, débito de ICMS antecipado, por exemplo, que estão inscritos em dívida ativa ou não. Você então poderá, dentro dessa planificação, dentro dessa esquematização que o fisco determinou de tempo, possuir, né, obter, alcançar descontos de multa e juros de 100% até 80%, seguindo aqui essas regras. Então, se você deseja alcançar a redução de 100% de multa e juros, isso significa dizer que seu pagamento deve ocorrer à vista entre os dias 6 de dezembro de 2023 e 28 de dezembro de 2023. Isso não é adesão, tá? É importante ressaltar aí, você tem que prestar atenção nesse momento e entender que o fisco
estabelece que aqui ele se refere ao pagamento, não é a adesão, certo? Então, naturalmente, você precisará aderir e, na sequência, efetuar o pagamento. Para você alcançar um desconto de multa e juros de 95%, isso significa dizer que o seu pagamento do que tiver lá em aberto, em atraso, deve ocorrer entre os dias 2 de janeiro de 24 até 29 de fevereiro de 24. Na sua sequência, perceba que também, dentro desse mesmo percentual de redução de 95% de multa e juros, o fisco estabelece a seguinte regra: você vai poder parcelar em 30 vezes e alcançar um parcelamento aí de 95% de multa e juros, desde que o pagamento da primeira parcela ocorra entre os dias 6 de dezembro de 23 e 28 de dezembro de 23. Na sua sequência, para poder alcançar a redução de 90% de multa e juros, você tem aí dois formatos, né? Duas circunstâncias que você vai poder alcançar, certo? Então, se você parcelar os seus débitos em 30 vezes, desde que a primeira parcela seja efetuada no dia 2 de janeiro de 24 ao dia 29 de fevereiro de 24, ou alcançar 90% de multa e juros, de maneira que o seu parcelamento pode ocorrer em 60 vezes, mas a condição é que o pagamento da primeira parcela inicie nesse período de dezembro de 23. Logo na sequência, nós temos possibilidade de você poder alcançar um desconto de 85% de multa e juros, parcelando em 60 vezes ou 90 vezes, tendo atenção em relação ao início do pagamento da primeira parcela, conforme eu estou demonstrando aí na tela, certo? E por fim, o pagamento, né, em 90 vezes, parcelados, tendo uma redução de 80% de multa e juros, aí você percebe, poxa, tem um decréscimo aí de 85 para 80, mas você está aumentando o número de parcelas, que naturalmente serão ali atualizadas pela Selic, e você, dentro dessa circunstância, 80% de redução de multa e juros no pagamento de obrigação principal em atraso, certo? Você efetuando o pagamento da primeira parcela entre os dias 2 de janeiro de 24 e 29 de fevereiro de 24. Na sequência, o que é interessante em relação a esse programa de refis do Ceará é porque você também vai ter a possibilidade de reduzir, né, de ter uma redução em relação ao valor que você terá que pagar de auto de infração, né? Suponho que a sua empresa foi aí autuada de alguma maneira, né? Teve ali algumas circunstâncias de uma fiscalização onde houve a lavratura do auto de infração. Aqui são as possibilidades, mas perceba só, quando você sofre, né, é alvo de uma fiscalização, dentro do ordenamento do Estado do Ceará, uma vez que você efetue o pagamento do auto de infração dentro do prazo de 20 dias, você pode alcançar um desconto, que não é de 95% de multa e juros, mas é um desconto bastante relevante, certo? Então, além da questão da obrigação do ICMS, substituição, apuração mensal, diferencial de alíquota antecipado, vou falar agora sobre a possibilidade aqui da redução no pagamento de penalidade decorrente do auto de infração. Então, você tem aqui as possibilidades de redução de 95% a 75% de multa e juros, que no caso aqui vai ser a redução, né, de 95% a 75% do próprio auto, certo? Então, a redução de 95% você alcança desde que o pagamento ocorra à vista entre os dias 6 de dezembro a 28 de dezembro de 23. A redução de 90% desde que o pagamento seja à vista, mas você ganhar um fôlego para ali janeiro e fevereiro do próximo ano. Fique atento às datas, porque essa condição é a condição de pagamento, não é a mera adesão. Você também alcança um desconto de 90%, parcelando esse débito em 30 vezes, desde que o pagamento da primeira parcela inicie ali no período que compreende 6 de dezembro de 23 a 28 de dezembro de 23. Na sequência, nós temos aqui redução de 85%, seguindo essa regra, né, que eu aponto aqui para vocês. Fique atento para que você efetue o pagamento nas datas corretas. E olha só, ao final do vídeo, esse tópico aqui que eu falo
das disposições gerais, ele tem informação muito importante. Então fica ligado e acompanhe até o final, certo? Logo na sequência, a redução de 80%. Então você pode parcelar em 60 ou em 90 vezes, tendo, né, acesso a essa redução de multa e juros, seguindo aqui essas premissas. E na sequência, você pode ter uma redução de até 75% de multa e juros, que seria o próprio auto de infração, né? Esse percentual de redução é sobre o próprio auto, tá joia? Não é só sobre multa e juros que estão ali compondo o auto, mas o auto em si. Parcelamento em 90 vezes, caso o pagamento da parcela ocorra entre os dias 2 de janeiro e 29 de fevereiro de 24, certo? O que ocorre, tá, pessoal? Está vedado, né? Estamos falando aqui agora do tópico vedação. Está vedado, né, a adesão ao refis do Ceará, situações onde você já aufere, né, já alcança um outro benefício, tá bem? E aqui, em relação às disposições gerais, olha só que situação importante, relevante. Lembra que lá no tópico, em relação à redução do pagamento do ICMS, eu falei que seria alcançado débitos inscritos em dívida ativa ou não? Então, esses débitos que estejam, porventura, inscritos em dívida ativa, todo débito inscrito em dívida ativa, ele sofre um acréscimo, uma majoração dos honorários advocatícios. Então, uma vez que você faça a adesão ao refis, esses valores decorrentes de honorários advocatícios, eles serão dispensados. Então, você tem aí, né, uma economia significativa. Um outro ponto que também deve ser observado, o refis aplica-se também aos saldos remanescentes de parcelamentos em curso, desde que estes não tenham sido beneficiados por quaisquer programa de parcelamento incentivado, atendido às demais condicionantes. Então, se você tem um parcelamento ali ordinário, que você fez porque precisava se regularizar, precisava alcançar ali a sua certidão, você vai poder pegar esse parcelamento ordinário e trazê-lo aqui para o refis do Ceará. Ponto importante, relevante para tudo e prestar atenção. Perda do refis. Não é aquela matemática lá de 3 parcelas em atraso. O refis, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, ele estabelece que será perdido o benefício, o inadimplemento superior a 90 dias dos créditos tributários parcelados. Então, se você atrasar uma parcela sequer por 90 dias, por exemplo, você terá, né, ali uma circunstância de sujeição à perda desse benefício, tá bem? Isso é muito relevante, porque às vezes as pessoas confundem que é o atraso de 3 parcelas, e aqui no caso não. Ele está falando sobre o inadimplemento superior a 90 dias. Então, a única parcela atrasada 90 dias implicará na perda aí do refis. Um outro ponto muito relevante que precisa aqui ser ressaltado. Na lei que institui o refis, também existe a previsão de que o contribuinte perderá o benefício em situações que ele tenha o inadimplemento de obrigação tributária por 90 dias consecutivos dos fatos geradores ocorridos após a data da homologação do ingresso do programa. Então isso significa dizer que você aderiu ao programa e aí tem, se pagou à vista, tudo bem, está liberado, mas se você vai pagar parcelado e teve ali no decorrer do período do pagamento do parcelamento alguma dificuldade de pagamento do ICMS mensal, substituição tributária, das suas atividades correntes que aconteceram ali após a adesão do refis, também será circunstância de perda, né, do benefício tributário do refis. Então não são as parcelas do programa de parcelamento. O fisco aqui ele já está falando das obrigações mensais, ordinárias que a empresa vai ter, possuir ali em diante. Então isso aqui deve ser tratado com bastante atenção e naturalmente quem possuir, né, o refis parcelado vai estar sujeito, né, também a essa situação. Quem pagar à vista, naturalmente, já vai auferir ali, liquidar a sua conta como um todo. E eu espero aqui que nesse vídeo a gente tenha conseguido lhe trazer as informações e todos os detalhes inerentes, né, a esse programa de parcelamento. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, acompanhe aí nosso conteúdo. Vamos continuar aí nessa missão. Até logo!